Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre as células. Vamos conhecer um pouco mais sobre essa estrutura minúscula, porém bastante complexa. Então, se você assistiu a nossa última aula, você entendeu o que é a biologia e qual a sua importância. Hoje vamos entrar no tema exclusivo das células, tá certo, pessoal? Então vamos lá. E os objetivos da nossa aula de hoje são introduzir o conceito da célula como uma unidade básica dos seres vivos e também explorar os diferentes tipos de células, bem como suas funções. E antes de mais nada, precisamos entender o que são células. Qual é a definição de célula? Questão de prova, hein, pessoal? Questão de Enem. Bom, uma célula, na verdade, ela é a menor unidade morfológica e funcional dos seres vivos, sendo capaz de realizar todas as funções básicas da vida, incluindo aí o metabolismo, a reprodução e também como resposta aos estímulos ambientais. Temos aí dois principais tipos de células, sendo as células procarióticas ou procariontes e as eucarióticas ou eucariontes. Bom, agora que você já conhece quais são os dois principais tipos de células, vamos explorar aqui as células procarióticas, começando pelo mais simples, ok? Então, o que são essas células procarióticas? As características principais delas é que elas são células mais simples e são menores. Elas não possuem um núcleo definido ou organelas membranosas internamente. Alguns exemplos de células procarióticas são as bactérias e as arqueias, que são os principais exemplos desse tipo de célula. Como estrutura, elas possuem uma membrana plasmática envolvendo o citoplasma, que é como se fosse um gel, um líquido disperso dentro da célula, que é onde fica o material genético. Que no caso das células procarióticas, esse material genético ele fica disperso no citoplasma, já que esse tipo de célula não possui um núcleo. Então aqui nessa imagem, pessoal, vamos mostrar para vocês aí um pouquinho mais no detalhe as estruturas desse tipo de célula procariótica. Então temos ali as fímbrias, que é como se fossem esses pequenos pelinhos aqui na parede celular. Temos os piles, que são ou flagelos, que são esses tipos de como se fosse um pelinho maior, né? Vamos chamar assim, como se fosse uma cauda ali da célula que serve basicamente para ela se locomover, tá certo? Temos as estruturas internas da célula, ali as organelas, né? No caso o ribossomo, o citoplasma, que é aquele gel que eu expliquei anteriormente, né? Que fica disperso dentro da célula. Os plasmídeos, que são essas estruturas menores aqui presentes dentro do citoplasma. Temos aí a membrana plasmática na parte mais interna, a parede celular, que é como se fosse o revestimento mesmo da célula, e a cápsula, que é o envelope que envolve todo esse conteúdo, tá, pessoal? Lembrando que essa célula, uma característica principal é que ela não possui um núcleo. Então, seu DNA, seu material genético, seu RNA, ele fica ali disperso dentro da célula, não está armazenado no núcleo, tá bom? Diferente das células eucariontes, que nós vamos falar mais à frente. Então, pessoal, vamos lá para a próxima etapa. Achou que eu ia mostrar a imagem, falar o nome das organelas e não explicar o que era cada uma, né? Claro que não. É muito nome e pode ser confuso. E a gente entendendo a função de cada uma das estruturas pode facilitar aí a memorização para a gente aprender e realmente aprender, não apenas decorar. Então, começando pela membrana plasmática. A função da membrana plasmática é controlar o fluxo de substâncias dentro e fora da célula. Já a parede celular, ela oferece um suporte estrutural e também a proteção contra variações ambientais. O citoplasma, que é aquela estrutura, na verdade, que eu chamei de gel, que fica disperso dentro da célula, é o local onde que ocorre ali as reações metabólicas e a síntese dos compostos dentro da célula. E material genético, né, ou DNA, como mais popularmente conhecido, é ali a parte que contém as informações genéticas, os códigos que são essenciais para a célula. Tá certo, pessoal? Não acabou ainda não, tem mais um pouco aqui. Temos aí também os ribossomos, que a sua função aí é sintetizar
as proteínas a partir das instruções que estão ali impressas no código do DNA, tá certo? Temos os plasmídios, que eles contêm ali alguns genes adicionais que conferem vantagens adaptativas para essas células. Temos os flagelos, que têm a função ali basicamente de movimentação celular, seja em meio líquido ou em meio sólido. Como eu falei anteriormente ali, chamei até de cauda para facilitar o entendimento, né? Ele se movimenta como se fosse ali um rabinho do peixe, tá? Sabe, pessoal, um rabinho de peixe que ele vai movimentando ali e se deslocando no meio líquido ou sólido. E temos ali os pili ou fibras, como são chamados, que auxiliam na adesão da célula e na transferência do material genético. E aí, pessoal, estão prontos aí para partir para a próxima, para as células eucarióticas? Ficou alguma dúvida em relação às células procarióticas? Deixe aí nos comentários, caso você tenha alguma dúvida, alguma curiosidade sobre as células procarióticas, deixe nos comentários que eu vou procurar responder vocês aí um a um, tá certo? Bom, superada a etapa anterior, vamos partir agora para as células eucarióticas. São células um pouco mais complexas e com uma variedade maior de estruturas, né? Então, o que são as células eucarióticas? As características principais, como eu disse, elas já são células mais complexas, né? E elas possuem sim um núcleo definido. E dentro desse núcleo está ali o material genético e várias organelas membranosas internas também. Alguns exemplos de células eucarióticas são animais, até mesmo nós pessoas, as plantas, os fungos e os protistas são alguns desses exemplos de organismos que possuem células eucarióticas. Já na estrutura das células eucarióticas, além de um núcleo que difere a eucariótica da procariótica, elas possuem também algumas organelas, como as mitocôndrias, que estão envolvidas ali na produção de energia, os cloroplastos, presentes exclusivamente aí nas células vegetais. Essas organelas são responsáveis aí pela famosa fotossíntese. Caso você não saiba o que é a fotossíntese, em breve estarei lançando aí um vídeo no canal falando exclusivamente sobre a fotossíntese. Temos aí também o complexo de Golgi, o retículo endoplasmático, entre outras estruturas especializadas, tá? Pessoal, eu sei que é difícil, tá? Ainda mais para quem não entende, não tem noção de biologia. É muito nome difícil, nome diferente, mas é uma questão de costume. Conforme você vai ouvindo, lendo sobre, você vai se ambientando ali, se familiarizando com as palavras, vai ficando cada vez mais fácil. O segredo é não desistir, pessoal. E eu trouxe aqui para vocês essa imagem com as estruturas das células eucarióticas. Começando ali pela membrana plasmática, essa camada externa que protege a célula. O complexo de Golgi, essas estruturas verdes mais compridas. Temos aí também os ribossomos, o citoplasma, que fica dentro da célula, os lisossomos, essas pequenas esferas amareladas, as mitocôndrias, uma organela bastante importante. Temos o núcleo, e dentro do núcleo ainda temos o nucleolo também. Temos aí os centríolos, os microtúbulos, o retículo endoplasmático liso e o retículo endoplasmático rugoso. Eu sei que pode ser confuso, é muito nome para decorar, mas em breve vamos conhecer cada uma dessas estruturas e as suas funções. E aí, pessoal, tranquilo até aqui? Não, né? Eu sei. Mas não tem problema, vamos entender um pouquinho mais aqui sobre cada uma dessas estruturas e aí vai ficando cada vez mais fácil, tá certo? Decorar código de jogo, letra de música, todo mundo consegue, né? Por que que não vai decorar biologia? O mais importante que decorar é aprender, tá certo, pessoal? Então vamos começar aqui pela membrana celular. A membrana celular é ela que regula o transporte de substâncias e comunicação das células. Já o núcleo, assim como nas células, na verdade, as células procarióticas não têm, né? Que o material genético fica disperso no citoplasma. No caso das células eucarióticas, o material genético ele fica ali dentro do núcleo. É ele que controla ali as atividades da célula. Já as organelas citoplasmáticas, ou seja, que estão ali dentro do citoplasma, temos aí a mitocôndria, que produzem energia através da respiração celular. Temos os cloroplastos, exclusivamente nas células vegetais, tá? Não temos cloroplastos em células animais. Nas células vegetais, essa estrutura é responsável por realizar o processo da fotossíntese. Temos também aí o retículo endoplasmático,
que é responsável pela síntese e o transporte de proteínas e lipídios, que basicamente são gorduras, tá certo? E o complexo de Golgi, que é ele quem modifica, ele empacota e distribui moléculas. Continuando, temos o citoesqueleto, que é quem mantém a forma celular, suporta movimentos e faz o transporte intracelular. Os ribossomos, que são eles quem sintetizam as proteínas a partir das instruções do seu DNA. Os centríolos são quem organizam a estrutura do citoesqueleto e eles participam da divisão celular. Os microtúbulos, que são as estruturas responsáveis por suportar o citoesqueleto, o transporte intracelular e o movimento celular. Os lisossomos, eles são responsáveis pela digestão de macromoléculas. E o citoplasma, que é o local onde ocorrem ali as reações metabólicas e dá todo um suporte estrutural para a célula. É aquilo que eu chamo de gel. Bom, agora que você já entendeu a diferença entre células procarióticas e células eucarióticas, quero falar para vocês de algumas diferenças entre as células animais e as células vegetais, tá bom? Isso é importante que vocês saibam, pois isso é um conteúdo que pode cair em prova, pode cair em Enem, é muito importante saber diferenciar uma célula animal de uma célula vegetal. Então, algumas características ali, começando da parede celular, na célula vegetal ela é presente, já na célula animal ela é ausente, ela não existe. Os cloroplastos, eles estão presentes na célula vegetal, mas ausentes na célula animal. O vacúolo central, ele é grande e único na célula vegetal. Já na célula animal, ele é pequeno e são múltiplos. Se presente, em todas as células eles são presentes. Os lisossomos na célula vegetal, eles são raros, e já na célula animal eles são bem comuns. Os centrossomos, eles estão ausentes na célula vegetal, com exceção de algumas algas que possuem, né, os centrossomos. Já na célula animal, em geral, eles são presentes. E o formato da célula vegetal, normalmente ele é regular, tendo ali um formato mais retangular. E na célula animal ele é irregular e ele pode ter variadas formas. Aqui, pessoal, estou colocando para vocês a imagem à esquerda de uma célula animal e à direita da célula vegetal, para vocês poderem visualmente comparar as diferenças entre a célula animal e vegetal. Como, por exemplo, podemos ver ali na célula animal a presença dos lisossomos, o que não existe na célula vegetal, assim como vemos na célula vegetal o cloroplasto, que não existe na célula animal. Lembrando, o cloroplasto é aquela organela que serve exclusivamente para fotossíntese realizada pelas plantas. Então, eu vou deixar esse momento para vocês apreciarem, poderem enxergar os detalhes as diferenças, né? Caso vocês queiram fazer alguma anotação, alguma observação, recomendo que vocês deem um pause no vídeo, assim vocês podem anotar e fazer algumas comparações importantes entre essas duas células. Lembrando que as principais diferenças estão no slide anterior, onde eu coloquei uma tabela para explicar essas diferenças entre a célula vegetal e a célula animal. E aí, entendeu direitinho a diferença entre a célula animal e vegetal? Deixa nos comentários o que você achou, se ficou alguma dúvida, alguma curiosidade. Vou responder a todos sempre que possível, tá certo? Então, vamos mudar de assunto. Agora vamos falar um pouco do ciclo celular. Tava difícil, agora vai ficar um pouquinho mais, hein? Brincadeira, aqui nós vamos falar uma questão básica aí do ciclo celular. Não vamos nos aprofundar nesse momento, tá? Então, o que é o ciclo celular? O ciclo celular ele é o processo de crescimento e duplicação do DNA e a divisão de uma célula. Então, esse ciclo ele está dividido em três principais fases, sendo a primeira ali a intérfase, temos em segundo ali a fase mitótica, ou fase M, e a terceira a citocinese. Mais adiante eu vou explicar para vocês o que significa cada uma delas. Então, pessoal, para falar de ciclo celular, vocês precisam entender primeiramente que existem dois tipos de divisão celular. Tá? Isso é muito importante, então eu vou ter um pouco mais de calma aqui, para que vocês entendam, que não fiquem em dúvidas, tá certo? Afinal, o nosso propósito é que a biologia aqui seja didática, que é o nome do nosso canal, e não que seja complexa. Então, existem dois tipos principais de divisão celular, sendo a mitose e a meiose. Então, começando pela mitose. A mitose é uma divisão celular somática, ou seja, ela gera ali células idênticas umas às outras.
Já a meiose, ela é uma divisão celular chamada de germinativa, porque ela gera gametas com metade do seu material genético. Na tabela abaixo vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Então, algumas características da mitose e da meiose. O número de divisões da mitose, no caso, é uma, né? É uma divisão que acontece. Na meiose são duas divisões. A mitose, uma célula, ela gera duas células filhas. Já na meiose, ela gera quatro células filhas. A genética dessas células filha, no caso na mitose, elas são idênticas à célula mãe. Já no processo de meiose, essa genética ela é bem diversa, não é idêntica à mãe, igual acontece na mitose. Em relação aos cromossomos, na mitose elas têm o mesmo número da célula mãe. Na meiose ela tem metade desse número. E a função na mitose é o crescimento e reparo. Basicamente a mitose acontece para crescimento e reparo celular. E a meiose ela acontece para reprodução. Estamos aí chegando ao final dessa aula de hoje, então vamos fazer aqui um pequeno resumo, né? Para a gente lembrar o que é a mitose. A mitose, para a gente lembrar, ela produz células filhas idênticas à célula mãe. E a sua função principal dessa reprodução é para crescimento e para reparo de tecidos. A próxima aula nós vamos falar sobre tecidos e vocês vão entender melhor essa questão. Já a meiose, ela produz quatro células filhas que são geneticamente diversas e ela serve basicamente para reprodução sexual. E aí, você conseguiu entender a diferença entre a mitose e a meiose? Deixe aí seus comentários e suas dúvidas. Responderei cada um de vocês. E para a gente fechar essa aula de hoje, pessoal, vamos falar da importância da citologia, que significa o estudo das células. Então, o estudo das células, ele possui uma grande relevância na nossa vida como um todo. Por exemplo, abaixo aqui eu vou explicar para vocês em algumas áreas que esse estudo é importante, como a área da saúde, onde esse estudo é útil para o entendimento de doenças e o desenvolvimento de medicamentos. Na área de biotecnologia, um estudo importante ali no apoio da manipulação genética e produção de vacinas, por exemplo. Vacina da dengue, vacina da gripe, por exemplo, da Covid-19. E na agricultura, a citologia é importante no estudo do melhoramento genético de plantas, tornando elas mais produtivas, mais resistentes e até mesmo resistentes a alguns tipos de pragas, tá certo, pessoal? E aí, você gostou da aula de hoje? Foi útil para você? Conseguiu entender? Conseguiu aprender? Ajudou a sua vida escolar, sua vida para um concurso, sua vida na universidade ou até mesmo para fazer uma prova do Enem? Eu espero que sim. E, claro, eu gostaria muito que você deixasse a sua opinião aqui nos comentários, como, por exemplo, que assunto mais você gostaria de ver aqui, ou ter uma aula exclusiva, né, dentro da biologia, o que você gostaria de ver no nosso canal. Deixa aí o seu comentário, vou pedir para que você se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, que assim você ajuda a espalhar esse vídeo, esse canal para mais pessoas, ajudando mais colegas ainda, fazendo com que o YouTube distribua esse conteúdo para que eu possa ajudar mais pessoas e fortaleça o nosso canal e nos incentive para a gente continuar fazendo esse conteúdo gratuito para você que está precisando de aula de reforço, um estudo para concurso, para um vestibular, que essa é a nossa meta, ajudar vocês. Tá ok, pessoal? Então eu fico por aqui. Muito obrigado e até a próxima aula. Tchau, tchau!